Este é o podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Mauro. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos continuar estudando junto o Evangelho à luz da doutrina espírita em suas diversas obras básicas e subsidiárias. Meu nome é Fabiano Salles e eu vim aqui apresentar. O estudo de hoje está imperdível, vai ser em torno do capítulo 44 do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Quem coordenou o estudo da lição foi a Juliana, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar alguma coisa, mas eu queria primeiramente ressaltar aqui. A gente tem o nosso podcast, que daqui a pouquinho a gente vai ouvir junto, e complementar, a gente tem a nossa live que acontece no mesmo dia que a gente publica o podcast, mais tarde, no nosso canal do YouTube. Como é a Juliana, ela convidou grande parte da família Gonçalves Moreira. Então, a nossa live de hoje é um convite super especial, porque corações muito queridos. Eu vou estar assistindo, porque a gente vai ter a coordenação muito legal do Juninho. Agradeço a ele por mais essa colaboração. Mas o Ítalo e a Lana, a Simone, o Roosevelt, a Juliana, enfim, vai ter um punhado de gente lá debatendo. Vai dar briga, viu, gente? Porque o tempo é pouco e é muita coisa pra gente discutir, tá? Mas voltando aqui, então não perca a live que vai acontecer mais tarde. Voltando ao nosso podcast. Não podia faltar pergunta e questionamento. A Juliana já lança logo de cara, né? O que é essencial para nós. E a lição nos permite muito esta reflexão. Fica aí, daqui a pouquinho a gente vai ouvir junto. Tá? Além disso, eu quero ressaltar a bibliografia complementar que a gente sempre coloca nos comentários, inclusive com os links para acessar o conteúdo via internet, ficar mais fácil de ler, também tem muita coisa bem legal, tá? Não deixe de consultar, aprofundar aí, até para você se preparar, colocar sua dúvida, enfim. Né? Então, a gente prossegue no final desse nosso podcast, começando com uma poesia, aliás, lindíssima, da nossa poetisa preferida, Maria Dolores. Em seguida, a gente te convida para acompanhar conosco o nosso momento de oração. Depois de tanta coisa boa, né? Só me resta, mais uma vez, com muita alegria, te convidar. Vamos ouvir? Olá, meus amigos do Grupo Espírita Irmão Áureo. Vamos falar hoje sobre o capítulo 44 do livro Jesus no Lar, a lição essencial. Então, primeiramente, eu trago aqui o significado da palavra essencial, o que constitui o mais básico ou mais importante, ou seja, fundamental. E para fazer uma provocação, eu quero fazer um questionamento. O que é essencial para você? Vamos fazer uma reflexão acerca disso. O que nos move? O que realmente importa na nossa vida? Que a gente possa ser sincero nessa reflexão. Então eu dou início à leitura do texto e a cada capítulo, a cada parte, nós vamos fazer comentários e citações de obras espíritas. Então, discorriam os discípulos entre si quanto às coisas essenciais ao bem-estar, quando o Senhor, assumindo a direção dos pensamentos em dissonância, acrescentou. Aqui eu quero fazer um adendo em relação a essa questão, assumindo a direção dos pensamentos. O que isso implica? Assumir a direção dos pensamentos implica em desenvolver a autoconsciência daqueles direcionados, né? Reconhecendo padrões de pensamentos e como eles afetam as nossas ações e sentimentos. Então, o Cristo, ele leva a uma prática do pensamento crítico, que é analisar as informações e argumentos de maneira lógica, como tudo que ele fazia, em vez de aceitar esse pensamento passivamente.
Assumir a direção do pensamento é um processo ativo que exige prática e comprometimento indiscutíveis no apostolado do nosso mestre. Então, continuando, o Cristo continua, né? É indispensável que a criatura entenda a própria felicidade, para que se não transforme, ao perdê-la, em triste fantasma da lamentação. Longe das verdades mais simples da natureza, mergulha-se o homem na onda pesada de fantasiosos artifícios, exterminando o tempo e a vida através de inquietações desnecessárias. Então, nesse trecho, cabe-nos aqui um questionamento também reflexivo. O que nos traz felicidade? Então, nós devemos aquietar o nosso coração e olhar para as coisas simples da vida, entendendo, nesse sentido, que as coisas simples são as mais necessárias. Tudo que sobra é supérfluo. Para enriquecer esse trecho, eu trago aqui um estudo do livro Essencial, do Espírito Emmanuel. Então, é uma mensagem que diz assim: o essencial não será tanto o que retens, é o que dás de ti mesmo e a maneira como dás. Não é tanto o que recebes, é o que distribuis e como distribuís. Não é tanto o que colhes, é o que semeias e para que semeias. Não é tanto o que esperas, é o que realizas. Não é tanto o que rogas, é o que aceitas. Não é tanto o que reclamas, é o que suportas e como suportas. Não é tanto o que falas, não é tanto o que sente e como sentes. Não é tanto o que perguntas, é o que aprendes e para que aprendes. Não é tanto o que aconselhas, é o que exemplificas. Não é tanto o que ensinas, é o que fazes e como fazes. Em suma, na vida do Espírito, a única vida verdadeira, o essencial não é o que parece. O essencial será sempre aquilo que é. Emmanuel. Então, meus irmãos, dando continuidade ao texto, continuemos, né? E como quem recordava incidente adequado ao assunto, interrompeu-se por alguns instantes e retomou a palavra comentando: ilustre dama romana, em companhia de um filhinho de 5 anos, dirigia-se da cidade dos Césares para Esmirna, em luxuosa galera de sua pátria. Ao penetrar na embarcação, fizera-se acompanhar de 2 escravos carregados de volumosa bagagem de jóias diferentes, colares e camafeus, braceletes de ouro, adornados com pedrarias, revelavam-lhe a predileção pelos enfeites raros. Todo o pessoal de serviço inclinou-se com respeito ao vê-la passar. Tão elevada era a expressão do tesouro que trazia a bordo. Olha, então, eu trago aqui, pessoal, para nós entendermos, galera, o significado desse termo é a antiga embarcação, né, que se usava na antiguidade. É uma embarcação longa e de baixo bordo. Em relação a esse parágrafo, né, que fala da fortuna, que fala dessa abundância que essa dama levava nessa embarcação, eu trago aqui um recorte do capítulo 16, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. É a verdadeira propriedade. Ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado, se o pode pagar. A outro de parcos recursos, toca o menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu,
vai dormir numa enxerga. O mesmo sucede ao homem à sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres o lugar onde vá. Não será, todavia, com seu ouro que ele o pagará. Ninguém lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Era príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão: que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens, nem os títulos, mas a soma das virtudes que a possua. Nesse sentido, a gente deve entender que Deus ele não condena a riqueza, ele não condena a prosperidade e nem a abundância, mas sim o apego demasiado aos bens materiais, sendo que a verdadeira riqueza é a riqueza do espírito, com base em suas conquistas morais. Então, assim, um exemplo dessa dama tão distinta, né? Ela levava consigo vários tesouros, que no decorrer da lição nós vamos fazer uma análise acerca disso. Então, continuando, tão logo se fez o barco ao mar alto, a distinta senhora converteu-se no centro das atenções gerais. Nas festas de cordialidade, era o objetivo de todos os interesses pelos adornos brilhantes com que se apresentava. A excursão prosseguia tranquila, quando, em certa manhã ensolarada, apareceu o imprevisto. O choque em traiçoeiro Recife abre extensa brecha na galera e as águas invadem. Longas horas de luta surgem com a expectativa de refazimento. Entretanto, um abalo mais forte leva o navio à posição irremediável e alguns botes descidos são colocados à disposição dos viajantes para os trabalhos de salvamento possível. Então, meus irmãos, nesse trecho, nós podemos fazer uma analogia dessa embarcação com a nossa vida. Em alguns momentos, nós navegamos em águas tranquilas, onde tudo parece estar bem na nossa vida. No entanto, nós temos momentos adversos em que a nossa vida também se choca em recifes traiçoeiros. Muitas vezes os botes da consolação nos são enviados, porém nós permanecemos na queixa e não enxergamos os recursos que nos são enviados por Deus, pelos nossos amigos. Então é preciso que nós enxerguemos, esse salvamento. Então tem um trecho do livro Aulas da Vida, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, para nossa compreensão relativa. A lição chama-se Lugar de Socorro. Estará você sofrendo desencantos, varando enormes dificuldades, suportando empeços com os quais você não contava. O trabalho em suas mãos muitas vezes se lhe afigura um fardo difícil de carregar. Falham recursos previstos, contratempos se seguem uns aos outros. Tribulações de entes amados lhe martelam a resistência. A enfermidade veio ao seu encontro. Entretanto, prossiga agindo e cooperando em favor dos outros. Não interrompa os seus passos no serviço do bem, porque justamente na execução dos seus próprios encargos é que os mensageiros de Deus e são os meios de trazer em você o socorro preciso. Então, magnífico, né? Então, o socorro, ele sempre vem ao nosso encontro. É necessário que nós tenhamos fé. Então, dando continuidade à nossa leitura, a ilustre Patrícia é chamada à pressa. O comandante calcula a chegada ao porto próximo em 2 dias de viagem, arriscada na hipótese de ventos favoráveis. A jovem matrona abraça o filhinho, esperançosa e aflita. Dentro em pouco, ela atinge o pequeno barco de socorro
sustentando a criança e pequeno pacote em que os companheiros julgaram trouxesse as joias mais valiosas. Todavia, apresentando o conteúdo aos poucos irmãos de infortúnio que seguiram junto dela, exclamou: meu filho é o que possuo de mais precioso, e aqui tenho o que considero de mais útil. Um insignificante volume continha 2 pães e 10 figos maduros, com os quais se alimentou a reduzida comunidade de náufragos durante as horas aflitivas que os separavam da terra firme. Então, pessoal, olha só, é importantíssimo nesse trecho final, né, nós fazemos uma distinção de o que é essencial e o que é útil. Então, ela levou o filho, levou pães e figos. Então, útil refere-se a algo que tem função prática ou pode ser benéfico em determinadas situações. Como nós já falamos anteriormente, essencial, conforme falamos, é algo absolutamente necessário ou fundamental para a vida. Então, para a dama distinta, o essencial foi salvar a vida do filho. E as frutas e os pães, ela considerou útil para suprir um pouco da fome durante a viagem que eles iriam prosseguir. Ela usou da sua virtude em benefício de todos. Cabe-nos ressaltar aqui a importância das nossas escolhas. O que é essencial para os nossos corações? Os tesouros da terra ou os tesouros do céu? Dando continuidade ao trecho final da nossa lição. O mestre repousou por alguns segundos e acrescentou: a felicidade real não se fundamenta em riquezas transitórias, porque um dia sempre chega em que o homem é constrangido a separar-se dos bens exteriores mais queridos ao coração. Os loucos se algemam a terras e moinhos, moedas e honras, vinhos e prazeres, como se nunca devessem acertar contas com a morte. O espírito prudente, porém, não desconhece que todos os patrimônios do mundo devem ser usados para o nosso enriquecimento na virtude e que as bênçãos mais simples da natureza são as bases da nossa tranquilidade essencial. Procuremos, pois, o reino de justiça, tomando à terra o estritamente necessário à manutenção da vida física, e todas alegria ser-nos-á acrescentadas. É muito interessante, né? Para ilustrar, né, para complementar esse trecho, eu trago aqui a pergunta 922 do Livro dos Espíritos. Felicidade e infelicidade relativa. Então, Kardec pergunta: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E os espíritos respondem: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, amigos, algo de felicidade na Terra existe, como marca da sua existência nos mundos venturosos. Todavia, ela tem uma escala que deve ser obedecida nos caminhos humanos. Cada criatura a vê por um prisma e se sente na diversidade que evolução ou despertamento lhe mostra. Então podemos, ter visões variadas acerca da nossa felicidade. Depende da nossa lente. Então nós podemos chegar à seguinte conclusão, mediante a beira da nossa morte, no momento real, nós podemos chegar à seguinte conclusão:
eu era feliz e não sabia. Por quê? Na medida em que não valorizamos as coisas simples da vida. Nós aprendemos no Espiritismo que a verdadeira felicidade só pode ser alcançada quando nos libertamos das amarras do egoísmo, da inveja e do orgulho e passamos a viver em harmonia com as pessoas e todos os seres da natureza. Então, para finalizar, eu trago aqui do capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados aflitos, o trecho da felicidade não é deste mundo. Então, não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios a verdade dessa máxima do Eclesiastes. A felicidade não é desse mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais para a felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente das situações que se encontram. Então, para fechar o nosso raciocínio, com essa lição do Evangelho, nós entendemos que nós estamos num mundo de provas e expiação. E o nosso mundo ele está numa escala evolutiva, em que requer de nós a mudança do nosso pensamento e da nossa atitude. Então, sabendo disso, a gente entende que nós temos momentos felizes aqui na Terra e que a nossa aventura será conforme o nosso patrimônio espiritual, a partir do momento que possamos ver o que verdadeiramente é essencial, que é o nosso crescimento moral e espiritual. Então, agradeço esse momento e que essa lição possa chegar aos nossos corações. Um abraço. Iniciamos o nosso momento de oração com a poesia Festa de Amor, de Maria Dolores. Cantar, louvando o bem, para que se arrecade as bênçãos do socorro e os lauréis da bondade, em que a vida consiga recompor lares e corações que o sofrimento fustiga sem cessar ao látego violento da penúria e da dor. Deixar na retaguarda o próprio pranto e transformar a noite em doce encanto, qual pedaço de céu em lindo roseiral, para que mães aflitas volvam à esperança, resguardando consigo os sonhos da criança à distância do mal. Retirar da canção, da música e do enfeite o frasco de remédio e a xícara de leite, o agasalho e o carinho, o reconforto e o pão. Transfigurar o gênio em apoio aos caídos, alegria lembrando os irmãos esquecidos nos vales da aflição. Assinalar, não longe, a dissidência e a guerra, nas forças da violência ameaçando a terra. E esquecer-se de tudo por servir, mostrar na caridade um campo sempre novo, nascido do trabalho e da união de um povo, condutor do porvir. Eis os troféus que vejo em vossas mãos unidas, amparando o caminho de outras vidas, mãos florindo bondade, paz e luz. Obreiros da cultura e do progresso, a arte, em vosso amor, é caminho de acesso ao reino de Jesus. E assim, mestre e amigo Jesus, uma vez mais te buscamos a companhia através da prece e as luzes de amor e de misericórdia que o teu coração magnânimo traz até nós, aurindo do amor infinito de Deus, nosso Pai, para com todos nós. Ensina-nos, Divino Mestre, a sintonizarmos
com as luzes da misericórdia do mais alto, para reconhecer nas bênçãos que a vida traz as inúmeras oportunidades de aprendizado, de trabalho, de reconforto e de consolação para os nossos corações. Nos reconhecemos necessitados, Mestre Jesus, e Tu, através de Tuas mãos carinhosas, nos ampara os esforços e nos faz olhar para a presença de Deus em cada instante de nossas vidas. Te rogamos uma vez mais o amparo, Mestre, para reconhecer em cada acontecimento da vida a oportunidade de novos conhecimentos e de realizarmos em nós, amparando a Tua divina lição de construir em nós mesmos o templo da fé viva. Que a Tua luz, que jamais nos abandona, possa ser por nós sentida no fundo de nossa alma e contigo estejamos mais próximos de Deus, nosso Pai. Graças te damos, Mestre querido, e contigo damos graças a Deus. Que assim seja.